Quando Jesus subiu ao Monte das Oliveiras, ele viu Jerusalém lá embaixo. Só que tem uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês. O que vocês acham que são essas coisinhas brancas que estão aqui embaixo da foto? Cemitério. É o metro quadrado mais caro de Jerusalém, é o cemitério de Jerusalém. Sabia disso? O lugar mais caro de Jerusalém é esse cemitério. Todos os judeus que têm condição financeira e podem, querem ser sepultados em Jerusalém. Por que é tão importante ser sepultado ali? E não é só judeu, não. Quando você desce o vale, como é o nome do vale mesmo? Cedron, e sobe lá, estão vendo o murinho lá embaixo? Você tem outro cemitério do lado do muro, que é o cemitério muçulmano. E no vale, lá embaixo, onde tem aquelas árvorezinhas assim, parecendo uns pinheiros, tem um cemitério cristão. Por que será que tanta gente quer ser sepultada perto de Jerusalém? O que tem de tão importante em Jerusalém? De novo, uma imagem aí com os cemitérios. A parte em vermelho ali é o Monte Sião e o Ofel, tá bem? Você tem lá o Domo da Rocha. E aquela seta verde me chama a atenção porque ali tem uma porta. A porta dourada, a Golden Gate. E em frente à porta dourada, o cemitério muçulmano. Por que todo mundo quer ser sepultado ali? Em primeiro lugar, eu vou começar pelos judeus. Os judeus acreditam que o juízo final de Deus vai se dar ali no Vale do Cedron. No Vale do Cedron. Tem uma passagem da Bíblia que eu vou ler sobre isso para vocês daqui a pouquinho. Os muçulmanos também acreditam nisso. Só para quem talvez não saiba, existem 3 religiões no mundo que são monoteístas, que acreditam só num Deus. Os judeus, os cristãos e os muçulmanos. Tá certo? Judeus, cristãos e muçulmanos. Os judeus e cristãos acreditam em Hashem, Yahweh, que é Deus, os muçulmanos em Alá. Alguém sabe dizer qual que é o livro sagrado dos muçulmanos? Alcorão. Você sabia que tanto o Alcorão quanto as tradições muçulmanas baseadas no Alcorão falam da volta de Jesus? Os muçulmanos acreditam que Jesus é um profeta e que ele vai voltar e que o juízo final vai ser ali no Vale do Cedron. Então, por isso que muito muçulmano quer ser sepultado lá, porque se o juízo final vai ser ali, você vai ressuscitar primeiro. Os judeus também acreditam que o juízo final vai ser ali, e os cristãos também. Onde que a Nova Jerusalém vai descer depois do milênio? No Vale do Cedron. Ali que vai ser o juízo final. Por isso todo mundo quer ser sepultado lá. Vamos ver na Bíblia? Zacarias, capítulo 14, verso 4. Olha o que diz o livro de Zacarias. Capítulo 14, versículo 4. Olha como é importante agora a geografia para vocês entenderem isso. Naquele dia, está falando do Messias, da volta do Messias, da volta de Jesus. Naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, que está em frente de Jerusalém para o leste. Vamos recapitular o que eu fiz aqui com os meninos? Jerusalém, que está, o Monte das Oliveiras, que está em frente de Jerusalém para o leste. Ficou fácil entender agora? Sim ou não? Sim ou não? Ah, gente, vocês têm que ser mais animados. Animais. Animais. Piada de tiozão, só a metade que ri, não adianta, né? E olha que eu nem contei uma que eu ouvi esses dias aí, que ia ser terrível, viu? Alguém fala, mas o púlpito não é lugar de contar piada. Eu não estou contando piada do papagaio. Jesus era engraçado às vezes quando ele queria dar uma notícia. Sabia que na Bíblia, vou contar isso aqui para vocês. Não é que agora você vai fazer do púlpito só lugar para fazer o povo gargalhar, mas humor é coisa séria. Na Bíblia Sagrada, um segredinho para vocês, Jesus usava muitas vezes o humor para dar uma lição de moral nas pessoas.
O livro de Daniel apresenta o humor para apresentar coisas sérias. Sabe como é que era o engraçado na época da Bíblia? É o exagero. Você sabe que essa questão de piada muda de acordo com o tempo, né? O que era engraçado há 50 anos atrás não é tão engraçado hoje, o que era engraçado há 20 anos talvez não seja. Na época bíblica, quando você falava uma coisa extremamente exagerada, era engraçado. Então, quando Jesus falou que era mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu, o auditório riu com ele. Só que o humor na Bíblia ele tem um sentido assim, levar você a refletir. Sabe o que é o humor na Bíblia? É o óbvio seguido do inesperado. E a piada é justamente isso, o óbvio seguido do inesperado. A piada termina de um jeito que é óbvio, mas você não esperava aquilo. E a sabedoria também é o óbvio seguido do inesperado. Quando alguém fala uma coisa de sabedoria, uma charada, por exemplo, quer um exemplo? Conhecem piloto kamikaze? A história dos kamikazes? Por que kamikaze usa capacete? O que vocês acham? Ah, parabéns! Como é que é o seu nome? Alana. Tá certo, Alana. O kamikaze usa capacete porque lá dentro do capacete está o fone para ele comunicar com a base. Não é para proteger a cabeça dele. E mesmo porque se você cair de avião, não é motocicleta, não vai ajudar nada. Mas quando a gente fala por que kamikaze usa capacete, você pensa em proteger a cabeça. Você fala assim, para quê? Não é óbvio isso? Sim ou não? Mas vocês esperavam essa resposta? O humor e a sabedoria é a mesma coisa. Então, quando Jesus perguntava assim, qual dentre vós é o homem? Aquilo era engraçado, mas não era engraçado do tipo um stand-up. Era um engraçado para levar as pessoas à reflexão. Ficou claro? Do humor agora para a coisa séria. Agora que vocês já pegaram o exemplo do que eu falei, vocês sabem que o Monte das Oliveiras está em Jerusalém para o lado do leste. E onde é que o Messias vai colocar os pés dele? Sobre o Monte das Oliveiras, que está em frente de Jerusalém para o leste. E que mais? Continua lendo a sua Bíblia comigo. O Monte das Oliveiras será fendido. O que é fendido? Vai abrir uma brecha no meio, do leste para o oeste, formando um grande vale. Olha que interessante. Sabe o que eu descobri em Jerusalém há pouco tempo atrás? O Monte das Oliveiras é formado de dois tipos de rocha. São dois tipos de rocha que estão só colocados uma com a outra assim, e a hora que você quiser, aquilo ali afasta uma rocha da outra. Quando o profeta escreveu isso, ele nem sabia. Estudos geológicos mostraram hoje que o Monte das Oliveiras é feito de duas rochas que estão uma colocada junto com a outra assim, ó. Uma para o leste e outra para o oeste. E diz que esse monte vai abrir. E olha o que diz aqui, para um lado e para o outro, vocês fugirão pelo meu vale, não é isso? Que vale que as pessoas vão fugir? O vale só pode ser o vale do Josafá, o vale do Cedron. E por que eu estou chamando o vale do Cedron do vale de Josafá? Vamos a Joel capítulo 2, verso 32. Joel, capítulo 2, versículo 32. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no Monte Sião, onde é que estava o Monte Sião? Vão lembrar? Aqui na ilustração que eu falei, onde é que estava? Embaixo, em que parte? Na garrafa, não é isso? Olha, o Monte Sião, e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, entre os sobreviventes a quem o Senhor chamar. Agora olha Joel capítulo 3, versículo 1 em diante. Eis que naqueles dias, gente, agora isso aqui me emociona, porque eu não tenho fé suficiente para ser ateu por causa disso que eu vou mostrar para vocês. Eis que naqueles dias e naquele tempo em que mudarei a sorte de Judá e Jerusalém, congregarei as nações e as farei descer no vale de Josafá. E ali entrarei em juízo contra elas por causa do meu povo e da minha herança Israel. Eu entrarei em juízo no vale de Josafá. Qual que era o vale de Josafá? O vale do Cedron. E sabe o que significa Josafá em hebraico? O Senhor julga. Yehoshafat em hebraico. Olha como tudo está encaixando. E o que tem a ver Jesus com isso?
Mateus capítulo 24, verso 27, tem uma passagem interessante. Mateus capítulo 24, verso 27. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e brilha até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Olha para mim aqui. Olha a importância de entender a geografia e a cultura. Sabe o que significa Oriente na Bíblia? O lugar de onde vem a salvação. Onde é que Deus colocou o jardim do Éden? No Gênesis fala que Deus plantou um jardim na banda do Oriente. O profeta Ezequiel viu um selo do fim dos tempos, uma visão do fim dos tempos, onde o anjo selador saía do Oriente. Apocalipse, quando fala dos 144 mil, diz que o anjo que vai colocar o selo no povo de Deus vem do lado de onde nasce o sol. Onde é que o sol nasce? No Oriente. E o Monte das Oliveiras está olhando Jerusalém do Oriente. E lembra que eu mostrei naquela seta verde, tinha uma porta, a porta Golden Gate? Ela é a porta oriental. Então essa porta é a porta do Oriente, a porta da salvação. O Armagedon diz que Deus secou o rio Eufrates para preparar o caminho dos reis que vêm do Oriente. Então na Bíblia o Oriente é de onde vem a salvação. Por isso que Jesus fala que a volta dele é um relâmpago que sai do Oriente. Vamos juntar tudo isso que eu falei? Jesus entrou em Jerusalém, descendo do Monte das Oliveiras, passou pelo Vale do Cedron, e quando Jesus estava na porta oriental, o que os fariseus disseram? Manda os seus discípulos gritarem mais alto? Manda os seus discípulos? Silêncio. Aqui é a casa de Deus. E o que Jesus falou para eles? Se eles se calarem, estas próprias pedras clamarão. Tinha uma questão profética naquilo ali. Olha a foto da Golden Gate hoje. Eu tirei essa foto de 2 lugares, de um lado e de outro. Olha o cemitério na frente dela. Mas o que me chama a atenção aí? Qual que é a primeira coisa que chama a atenção nessa porta da Golden Gate para vocês? Ela está o quê? Fechada. Por que ela está fechada? Essa é uma boa pergunta. Vocês topam fazer uma pesquisa arqueológica comigo agora? Quem fechou essa porta? De acordo com o historiador Flávio Joséfo, quando o rei Herodes foi construir os muros de Jerusalém, ele só não mexeu na parte oriental, porque ali já tinha um muro que datava desde a época do rei Salomão. Aí me chamou a atenção que quando eu vou aqui na Golden Gate mesmo, presta atenção na foto, vocês conseguem ver que os muros, que as pedras da base são diferentes das pedras do topo do muro? Vocês conseguem perceber que são diferentes? As pedras da base são da época do rei Salomão e do topo do século XVI. Esse cavaleiro aí, Charles Warren, em 1867, ele começou a escavar o muro da cidade. Estão vendo a quina lá, a esquina? Ele começou a escavar ali. E ele descobriu que abaixo do muro do século XVI, você tem muros da época de Herodes e de Salomão. Por que vocês acham que Charles Warren não continuou escavando direto? Ele começou a escavar, estão vendo a esquininha lá onde ele escavou? Por que ele não continuou escavando? O que está ali na frente que ele não podia escavar? O cemitério. Se ele continuasse escavando, ele ia criar um problema. Então tem uma foto de onde ele escavou, e você consegue ver na foto ampliada a diferença das pedras que estão embaixo das que estão em cima. E onde ele parou a escavação. Então aqui eu tenho embaixo um complemento de Herodes, do período Asmoneu e do Antigo Testamento. Olha aqui, mais uma vez, estão vendo a diferença das pedras de baixo das do topo? Agora, olha essas pedras aí com a doutora Eilat Mazar, datadas da época do rei Salomão. E lá a Porta Dourada. Vou contar para vocês o que aconteceu. No século XVI, esse camarada aí, chamado o sultão,
Suleimã o Magnífico. E como eu sei que vocês vão fazer piadinha do chapéu dele, eu já fiz isso por vocês. Vocês nunca mais vão esquecer de Suleimã o Magnífico. Ele conquistou Jerusalém em 1517, o Império Otomano. E em 1542, ele começou a fazer aqueles muros em cima. Agora olha para mim o que ele fez. Aqui tinha os muros da cidade que estavam uma parte destruída pelos romanos, mas uma parte ficou em pé. Ele construiu os muros em cima dos muros mais antigos, vocês entenderam? É como se a igreja fosse parcialmente destruída e só essa parede aqui sobrasse. E quem chegou depois vai construir uma igreja em cima dessa e ele aproveita a mesma linha da parede e constrói um muro. Porque a arqueologia vai fazendo isso, vai subindo, por isso que a gente tem que escavar. E quando ele construiu ali, ele ia abrir aquela porta para dar acesso àquele domo da rocha, que é um centro de adoração muçulmano. É o óbvio, é o lugar mais bonito. Mas sabe por que ele não abriu? Correram para Suleimã e falaram assim, não faça isso. Ele falou, por quê? Existe uma profecia dos judeus, e muçulmano é inimigo de judeu, que o Messias deles vai entrar em Jerusalém por essa porta. Ele falou, ah é? Não, então fecha de tijolo isso aqui. Não vou deixar ninguém entrar por aqui. Então o Messias nunca vai entrar aqui que eu não vou deixar. Ele fechou tudo de tijolo e está fechado até hoje. E para garantir que o Messias não entre mesmo, sabe o que ele fez? Olha, já que tem uma tradição que aqui vai ser o juízo final de Alá, eu vou inaugurar um cemitério aqui na porta. Porque para os judeus, o Messias é um sacerdote. E um sacerdote não pode pisar em cemitério, senão ele fica contaminado. Então ele construiu o cemitério que está na porta e fechou a porta para impedir que o Messias entre na cidade pela porta. Ali está a porta do outro lado fechada e até hoje. Só que aconteceu uma coisinha interessante. Em 1969, esse cavaleiro aí chamado James Fleming, aí é uma foto mais recente dele, quando ele estava mais novo, ele foi fotografar a Golden Gate. Ele estava tirando foto ali. E sabe que ele é um cemitério. A terra estava fofa, afundou, ele caiu. E quando ele caiu, imagina a situação. Quando ele caiu ali, sabe o que ele viu? Um monte de ossos. Aí ele tirou essa foto e tirou essa foto. Mas antes que vocês fiquem preocupados só com os ossos que ele viu ali, eu não sei se vocês estão notando uma coisa que eu sinalizei com uma seta vermelha ali. O que você está vendo ali? Um arco. Estão vendo um arco? Isso é bem embaixo da Golden Gate, da Porta Dourada. Olha outro arco. Mais recentemente, James Anderson, em 2005, ele conseguiu remover a pedra e tirou mais essa outra foto ali. Mas hoje é proibido ali. Eles cimentaram o lugar, é difícil hoje. Eu já estive lá, mas eu não consigo mais. Nunca mais pôde alguém explorar ali, porque senão você proclama a Terceira Guerra Mundial. Muçulmanos. Mas o que é interessante ali? Ali está o desenho do que está embaixo. Aquela porta que você vê em cima, que o Suleimã fechou, ela é posterior ao tempo da Bíblia. Mas embaixo dela está a porta da época de Salomão, pela qual Jesus passou quando entrou em Jerusalém. E ela está completamente fechada, bloqueada. E mesmo a porta que foi construída por cima, também foi fechada. E por que será? Abram a Bíblia comigo no livro de Ezequiel, capítulo 44. Ezequiel, capítulo 44, versículos 1 e 2. Ezequiel teve uma visão onde Deus disse assim: Ezequiel, eu vou pegar o meu anjo e vou te mostrar as coisas erradas que estão acontecendo em Jerusalém. Aí Ezequiel foi para a feira, viu o pessoal fazendo coisa errada, foi para a rua, para todo lado. Uma visão. Aí o anjo levou Ezequiel para a porta oriental.
Olha aqui, 44, 1 e 2. Então o homem me fez voltar para o portão exterior do santuário, que dá para o leste ou oriente. Lembra aqui Onde é que estaria esse portão? Vem aqui vocês dois, por favor, vamos recapitular. Vamos ver se vocês aprenderam. Faça de novo o seu nariz. Monte das? Vale do? Cedron. Vale do? Guiena. Monte? Moriá. Monte? Sião e Ofel. O templo ficava onde? Moriá aqui em cima. E o caixote que Herodes construiu, que hoje você não vê mais o templo, porque você tem um caixote ali, tudo bem? Aí Ezequiel falou que o homem mostrou a porta exterior do santuário que dá para o oriente ou leste, que é a mesma coisa, tá certo. Onde é que ficaria essa porta então? Desse lado aqui, que ela daria para o oriente. Muito obrigado. Bingo. Qual foi a porta que Jesus entrou quando ele desceu de Jerusalém? A porta do oriente. Correto? Mas olha o que o anjo diz. Então o homem me fez voltar para o portão exterior do santuário que dá para o leste, e estava fechado. Qual vocês acham que foi a sensação de Ezequiel quando ele viu o portão oriental fechado? O que eu falei que o oriente representava para os judeus? Salvação. Se a porta da salvação está fechada, logo, não tem salvação. Ezequiel ficou desesperado. Mas olha o que o anjo falou. Este portão permanecerá fechado. Não deverá ser aberto. Ninguém entrará por ele. Por quê? Leiam para mim. Senhor, Deus de Israel, passou por ele, por isso deverá ficar fechado. Entendeu agora? Porque quando Jesus passou pelo portão, Jesus falou, ainda que eles se calem, as próprias pedras clamarão. Jesus é o Deus de Israel. Ele passou pelo portão dourado, pela porta dourada, pelo portão oriental. E quando Jesus passou, que os outros duvidaram, ele falou, ainda que eles se calem, as pedras clamarão. Por quê? Porque estava profetizado em Ezequiel que depois que o Deus de Israel passasse pelo portão, ele seria fechado e ninguém jamais entraria por ele. Depois que Jesus passou pelo portão dourado, os romanos vieram, destruíram a cidade ficou ali destruída, depois vieram os persas, depois vieram os árabes, os muçulmanos, os cruzados, e até quando Suleimã chegou e foi construir um portão em cima, até esse portão também teve que ficar fechado, para provar que a profecia se cumpriu. Olha como Deus é maravilhoso. Se Suleimã não tivesse mandado fechar aquele portão dali, a gente nem saberia disso, porque o portão estaria oculto. Então Deus fez com que o portão original ficasse escondido e até um portão feito depois ficasse fechado, para provar ao mundo que Jesus é o Messias, que ele veio e que a profecia cumpre. Amém? Agora eu pergunto para você, como é que eu posso ser descrente com tanta evidência a favor da palavra de Deus? Quem vai a Jerusalém hoje pode ver pessoalmente esse portão fechado até hoje, provando que a profecia não mente. Então olha para mim agora que eu quero falar uma coisa muito importante para vocês. Vocês nem sempre vão estar num ambiente controlado em termos de filosofia cristã. Muitos de vocês talvez vão tentar federal, alguma escola pública, e vão encontrar um ambiente onde muitos colegas vão ridicularizar da Bíblia. Vão falar que a Bíblia não faz sentido, que isso é conta carochinha, você acredita nessas bobagens que ensinaram para você em casa. Vocês vão encontrar muitos líderes hoje, às vezes até em algumas igrejas, que o papel deles é só desfazer tudo que os pais de vocês ensinaram para vocês. Que é ridícula a religião que os pais de vocês ensinaram para vocês, que é ridícula a Bíblia, que é ridícula essas coisas aqui. É isso que vocês vão ouvir. Mas eu posso afirmar para vocês, não é ridículo. É tão real que Deus está me dando a oportunidade de falar, diz para onde quer que eu vá. Essa semana eu vou pela terceira vez ao Flow.
E eu vou falar lá a mesma coisa que estou falando para vocês aqui. E outros lugares mais, não é só lá. Porque onde Deus me der voz, eu quero ir falar que a Bíblia é a palavra de Deus, as profecias se cumprem, Jesus em breve voltará. Então, com base em tudo isso, sabe qual que é a boa notícia que eu tenho para te dar? Qualquer coisa que você está passando agora nesse momento, que está angustiando você, confia no que eu estou falando. Vai passar, porque Jesus vai dar a força que você não tem em você mesma. Você e ele serão a maioria esmagadora onde você estiver. Eu falo isso não porque eu li, porque eu vivi. Esse Deus que promete estar do seu lado é o Deus que cumpre a profecia. É o Deus que fecha a porta de Jerusalém. É o Deus que mostra para o mundo que Ele é o Senhor. É o Deus que faz o diabo tremer de medo. É o Deus que está do seu lado. Então eu quero, em nome desse Deus, em nome de Jesus, rogar que você mais uma vez aceite a Jesus como seu Salvador pessoal nesse momento. Talvez você está aqui com uma série de problemas na sua casa. Com muito medo, né? É ruim ter medo. Eu também tenho medo. Não vou mentir para você. Mas deixa eu pegar na sua mão e juntos com a mão de Jesus trilharmos o deserto da vida até que Ele volte nas nuvens com poder e grande glória.